Boa noite, gente. Quem fala é seu amigo Diogo Dantas. Eu tô com meu amigo aqui, pastor Davi Lago. Tô comendo uma torta aqui. Comendo uma torta aqui de morango. Com o nosso amigo Humberto, da Visão Mundial. E aí, salve. Uma ONG que atua no mundo todo, em 96 países, ajudando crianças. Projeto lindo, eu tô podendo conhecer mais o Humberto através do Davi. Tem sido muito bacana. Meu amigo Giovanni tá aqui também na mesa. Menta. E também tá aqui a minha esposa linda, pastora Tainã, e a minha princesa Maria. Maria. Ó o vídeo. Tchau. Gente, a galera vai entrando aí. Boa noite para todo mundo. Pode deixar seu nome aí e da onde você está nos assistindo, para podermos interagir com você melhor. Eu estava batendo um papo com o Davi aqui sobre o que nós vimos conversar, para a gente ter um tema para essa transmissão ao vivo, que não vai durar tanto tempo assim. E o tema que nós escolhemos foi a parábola do semeador, porque ela responde uma questão muito importante: a eficácia do Evangelho nos nossos corações. Porque o mesmo Evangelho transforma alguns e parece não surtir efeito algum em outros, ou surte um efeito temporário. O que falta em nosso coração, ou o que tem de excesso, que impede que o Evangelho frutifique. Antes disso, Davi, dá uma boa noite para a galera. Boa noite, estamos na Bahia, estamos com amigos, estamos falando da Palavra de Deus, que possamos ter esses minutos abençoados aqui, conversando sobre o Evangelho de Jesus. A gente do Acre, Davi, você passou ali Acre, São Paulo, ó, que legal, Salvador, bom demais. Então, a parábola do semeador é a primeira parábola de Jesus, e não é à toa que ela é a primeira parábola. A ideia é a seguinte: eu vou primeiro dar a base para vocês, ensinar como deve estar o coração, para depois ensinar as outras coisas. Não adianta eu ficar aqui ensinando um monte de coisa se vocês não têm um coração preparado para receber a minha doutrina. Concorda, Davi? Concordo, é a primeira das parábolas do reino, Mateus capítulo 13, e é a primeira que também Jesus vai explicar o significado dela. Bacana. E aí a parábola, vamos relembrar a parábola, Mateus 13 ali. Jesus disse que um semeador sai semear um único tipo de semente. É a mesma semente. Não é uma semente aqui, outra ali. É a mesma semente. É a mesma semente. Ele não escolhe uma semente melhor para uma terra melhor. É a mesma semente. Que é a palavra de Deus. É a palavra. Porque o próprio Jesus fala que essa semente é a palavra de Deus. Que não passa. Não passa. Que não volta vazia. Que é poderosa. Que é eterna. Ou seja, a mesma semente cai em terra. Então o problema não é a semente. Não, a semente é boa. Então a primeira ideia que a gente tem é o seguinte: que o problema não está com a palavra de Deus. Não, é o mesmo Evangelho, alcança pessoas de locais diferentes, épocas diferentes, mas é o mesmo Evangelho que tem o poder para salvar. Jesus, como Paulo diz, qual que é o Evangelho? Que Jesus morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras para a nossa salvação. Essa mensagem transforma o rico, o pobre, o tucano, o petista, todo mundo. O cara do judiciário, o cara do legislativo. É a mesma mensagem. Não tem que mudar a mensagem. Não, a mensagem não tem que mudar, é a mesma. Então vamos entender o problema. Eu disse que o semeador sai a semear a semente e depois ele vai dizer: a semente é a palavra de Deus. Só que aí, uma parte da semente cai numa terra que ele chama de terra cabeira do caminho. São quatro terras. Quatro terras. A primeira é a terra à beira do caminho. À beira do caminho. E Jesus vai dizer que os pássaros comem. Os pássaros comem. E ele explica dizendo que é a pessoa que escuta, mas não entende. Não entende. Então tem um primeiro tipo de pessoa que escuta, mas não entende. E como não entende, o diabo vem e rouba do coração. Rouba do coração. Então o que seria essa pessoa que escuta e não entende? É a pessoa que escuta e não entende, mas que pessoa é essa hoje em dia? Eu me lembro da história de Bartimeu, Marcos capítulo 10. Ele está à beira do caminho e ele pede: mestre, eu quero ver. Quer dizer, a fé vem pelo ouvir, mas tem pessoas que ouvem, mas ainda não entendem. Não tem a fé. 1 João, logo no início da carta de 1 João, fala assim: aquilo que os nossos olhos viram e ouviram e nossas mãos apalparam.
João fala de um olho que escuta e vê. Então Bartimeu é como se ele tivesse já escutado falar de Jesus, mas ele ainda não estava contemplando. Por isso que o salmista também ora: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Sai as trevas espirituais, as escamas da mentira. Quer dizer, é possível apurar a visão, entender melhor o Evangelho. Então, compreender o Evangelho não é uma simples questão de ouvir ou de ler, mas de perceber. Ouvir, entender. Entender, absorver. Por isso que Bartimeu, essa imagem de alguém que está à beira do caminho, pede para ver. Jesus toca o olho dele e vê, não só o olho físico, mas o olho espiritual. Ele entende e passa a seguir Jesus no caminho, vira um discípulo. Bartimeu é um bom exemplo porque o grito dele é um grito que reconhecia quem era Jesus, filho de Davi. É messiânico isso. Messiânico. Os fariseus não reconheciam isso. E eram estudiosos, tinham os dois olhos, estudavam, mas não viam isso. E Bartimeu também. E Bartimeu, sem enxergar, viu. Bartimeu é filho de Timeu. Timeu significa honra. Era um filho da honra, desonrado, mendigando à beira do caminho. Mas quando ele passa a entender, ele segue Jesus no caminho. Tem muita gente. Só que também Jesus fala assim, que um cego não pode guiar outro cego. O cego está numa condição difícil ali nesse contexto. Às vezes, quando está em trevas, é melhor ficar parado do que ficar como um menino indo de um lado para o outro. Naquilo que você não tiver, não não fica parado. compreende. É melhor ficar, às vezes, ali do que ficar tirando para todo lado. Mas Bartimeu, Jesus passou ali. Mas quem abre os olhos é Deus. É Deus. Agora uma coisa interessante. Apesar de Deus abrir o nosso olho para compreender a verdade da palavra, existe também a necessidade Como o seu churros aí? de uma atitude. O churro chegou, gente. Eu estou aqui tentado a parar tudo para comer o churro. Continua falando. Vou segurar aqui agora. Ó. Não, mas a gente come depois. Se o Giovanni deixar, né? Que ele já comeu 3 aqui. Eu tô de olho nele aqui. Então, que acontece, Davi? Tem que haver uma atitude proativa. O cara não entende muito bem a palavra de Deus, mas ele tem que querer entender. Eu lembro de Nicodemos. Nicodemos, ele não entendia, ele via os milagres e dizia, cara, esse cara é de Deus, mas esse cara não encaixa muito com o que eu estou aprendendo na sinagoga. Então ele vai de madrugada, porque está com vergonha, vai de noite. E Jesus, o seguinte, eu percebo que o Senhor é de Deus. Ninguém faz o que o Senhor faz sem ser de Deus. Mas eu não entendo isso aí. Sim. Aí ele acha que você vai dar uma aula para ele. Ele fala, não, você tem que nascer de novo. Jesus ensina o professor. Aí ele fala, você tem que nascer de novo, ou seja, para você entender, algo espiritual tem que acontecer dentro de você. E nós temos que entender que o Evangelho não é academicismo. Não. O Evangelho não é uma filosofia humana, não é letra fria, perfeita. Poder para mudar de vida. O Evangelho se entende espiritualmente. Eu preciso nascer de novo para entender. Nicodemos fala assim, ó, Davi, você é o mestre. Eu chego assim, eu sou um mestre. Eu queria entender mais a sua doutrina. Me explica a sua doutrina. Jesus quebra, ele fala, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Ele vem pro outro. Você tem que ser espiritual para entender. Não dá para entender só pela inteligência. Não é encaixar um arranjo doutrinário. Então, isso eu posso entender que o cara, para entender a palavra, precisa orar? Sim, porque é uma questão espiritual. É uma coisa... Senão tem que sair da idade da pedra e entrar na idade da pedra e espírito. Pedra viva, é pedra, mas é viva. Ele tem que orar, ele tem que ser espiritual, ele tem que crer, né? Ele tem que querer e buscar, né? Então a primeira terra, a terra dura, é o cara que não entende, ele tem que pedir a Deus que abra a sua mente. Sim. Ele tem que ser espiritual, ele tem que buscar para que haja uma compreensão. E aí tem a segunda solo. A segundo solo. O segundo solo cai no pedregosa. Rochoso, pedregoso. Cresce rápido. Esse entende. Não é que não entende, ele entende. Ele gosta. Ela já está no caminho. Jesus disse que recebe a palavra com alegria. Segura aí um pouquinho. Cansou? Que recebe com alegria. Gente de vários lugares aqui, ó, mandando recadinhos. Deixa os churros um pouco pra mim. Se deixarem aqui pra gente. Então, Davi, ele recebe com alegria a palavra. Sim. Mas tem pedras que impedem a raiz de ser profunda. E aí chega um tempo... Eu quero falar sobre isso. Fala então sobre isso. O Evangelho é simples e complexo. Ele é simples, é facilmente entendível. A criança entende. Só que ao mesmo tempo ele é profundo. Só que hoje as pessoas querem transformar o Evangelho, que é simples e complexo, em simplista
e complexado, complicado. Eles querem complicar o que é simples e superficializar o que é profundo. Aí tá errado. Eu gosto da imagem de uma piscina muito límpida, de um lago muito... Ou seja, ele pode ser muito profundo, mas você vê o fundo, porque ele é límpido. Cristalino. Cristalino, né? Tem uma história também, uma vez chegaram para John Wesley, grande evangelista, homem de Deus, e ele era um homem culto. Né? O evangelho alcança as pessoas cultas, ele tem consistência, é uma mensagem consistente. E falaram assim, questionaram, né, Wesley, Deus não precisa do seu conhecimento para salvar ninguém, da sua sabedoria para salvar ninguém. O Wesley respondeu, eu sei, filho, mas do mesmo jeito que ele não precisa da sua ignorância. Quer dizer, não é que o evangelho é uma coisa simplista, não, ele é profundo, ele é maravilhoso, só que quando está no caminho pedregoso, ele é a semente então, que não faz essa raiz profunda. Temos que deixar o evangelho pervadir cada área da nossa vida. E o que seria uma pedra na terra? Porque a terra é o coração. O que seria uma pedra na terra? Fala aí. Eu penso que uma pedra na terra seria uma coisa solidificada da qual a pessoa não abre mão ou não sabe abrir mão. Exemplo, uma mágoa. O cara tem uma mágoa, um ressentimento, é uma pedra. Ele, para deixar fluir o evangelho mais fundo na sua alma, deveria perdoar. Mas ele diz, não, isso aqui eu não perdoo. Então o evangelho tem um limite na alma do cara. As pedras que apedrejaram Estevão, apedrejaram o apóstolo Paulo, pedra pode matar. Cuidado pedra com as mata, pedra do rim. Pedra. Então o que acontece? A pedra pode ser também tipo uma crença da qual ele não abre mão. Sim. Uma crença de família, uma superstição de isso aqui eu não abro mão, é minha pedra. E aí o evangelho não entra naquele lugar. Então o evangelho exige que a gente tire todas as pedras do coração. Um pecado. E transformar o coração de pedra num coração de carne. O diabo, ele queria transformar as pedras, a tentação de transformar a pedra em pão. Só que Jesus disse, nem só de pão verá o homem, mas da palavra. A palavra se fez carne. E Jesus fala, essa é a minha carne. E aí vai ser dado por vós como pão. A tentação é passar da pedra para o pão sem passar pela carne, pelo amor, pelo corte na carne, no coração de carne, na circuncisão no coração. Quer dizer, as pedras, elas têm a ver também com a ausência de vida. Pedra não tem vida. Morto, né? Uma coisa morta, uma coisa... É isso que eu digo, a mágoa, aquele costume família, aquela coisa que é dura e a pessoa não abre mão daquilo. Exatamente. E às vezes para mexer nisso dói, né? Pra tirar aquilo dentro dela dói. E ela tem que tirar para o evangelho entrar. E chegamos no terceiro solo, que é o solo com espinhos. Com espinhos. Olha só, agora não é o sol que vai queimar, mas é o espinho que vai sufocar. Interessante que nesse solo o evangelho penetra profundamente. Sim. Ele tem raízes. Mas tem outra coisa viva junto no mesmo solo. Tem um concorrente, que é o espinho. São os espinhos. Então o problema desse não é a falta de raiz, o problema desse é a concorrência. É a pessoa que está dividida, ela não está focada. Quer dizer, está crescendo o evangelho, mas junto tem espinho. São sonhos que não são sonhos de Deus no coração, né? Desejos, ansiedades da vida. Jesus fala que são as seduções das riquezas. Sim, exemplo, temos que limpar a nossa vida. Jesus falou, arrancar a mão, o olho, o pé. Quer dizer, temos que ter atitudes radicais, muitas vezes, não literais, né, mas radicais assim, de santidade, salvação, é questão de tudo ou nada, aliança é tudo ou nada, temos que viver para valer com Jesus, sem brincadeira. Eu vejo essa questão do espinho sufocar como o evangelho sendo uma planta, uma árvore pacífica no nosso coração, de frutos doces. E o espinho é agressivo. Cara, é agressivo. Ele vai pra cima, ele sufoca. Parece até uma serpente enrolando e sufocando. E a cobiça desse mundo é assim. Né? Um cara que bota na cabeça, eu tenho de ficar rico, por exemplo. Se a meta dele é esse vazio, porque não é problema, é pecado ficar rico. Mas é o amor à riqueza. O amor à riqueza. O amor ao dinheiro. O dinheiro por dinheiro, como objetivo final. Isso enlouquece, isso sufoca a alma dele. Sufoca tudo. O cara que quiser adorar o dinheiro, lê na própria cédula, fica escrito, né? Deus seja louvado. Até o dinheiro, até a cédula lembra, mas tem gente que esquece das palavras de Jesus. Então, a terra
que tem espinhos, é uma terra onde o evangelho tem um concorrente. E a pergunta para você que está assistindo essa transmissão é: o que concorre com o evangelho no seu coração? Qual é o sonho que é maior do que conhecer a Deus? Qual é o sonho que é maior do que ir para o céu? Qual é o sonho que é maior do que ser amigo de Deus? Qual é o sonho que é maior do que ser santo? Qual é o sonho que é maior do que ser usado por Deus? Então, se tiver sonhos maiores do que esse, são concorrentes, sabe? Sim. São espinhos. E chegamos no quarto solo. Terra boa. Terra boa. Agora, a terra boa não é uma terra que é super adubada. Não. Não diz isso. É uma terra especial, importada lá na região da África. Não é isso, nada a ver. Não. É uma terra que não tem pedra, que não tem espinho e que a semente penetra. Ou seja, Entrou dentro da... sabe o que eu entendo com isso? Que o homem em si é uma terra boa. Deus fez um homem, da terra, do pó, da terra. Deus fez o homem para receber as coisas dele. Só que o homem, como Salomão fala em Eclesiastes, Deus fez o homem bom, mas o homem buscou problema para si. Então é o homem quem bota as pedras, quem cultiva os espinhos, não apara os espinhos, quem deixa a terra ficar seca. E olha que interessante, Jesus é essa semente, porque o evangelho é Jesus, a palavra é Jesus. Então no capítulo anterior, no capítulo 12, ele falou do sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então é Jesus que está plantado no nosso coração. Entrar no nosso coração. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Que a alma da nossa alma seja Cristo, a vida da nossa vida seja Cristo, o coração do nosso coração seja Cristo, a semente plantada na nossa vida seja Jesus. Seja Cristo. Só para a gente recapitular. Então são 4 tipos de terra. As 3 primeiras, a terra dura, você não entende, busca entender. Ora, Senhor, eu quero entender Tua palavra, eu quero amar Tua palavra, quero perceber Tua palavra. Segunda terra, terra com pedra. Arranca essas pedras do coração, Chuta essas pedras joga lá. para fora. Terceira terra, terra com espinho, concorrência. Corta a concorrência, deixa o evangelho ser o seu maior tesouro. Quando você fizer isso, automaticamente você é terra boa. Jesus plantado no teu coração, ele vai ressuscitar, as Amém. pedras vão rolar e Jesus é vida e vida em abundância. Bom demais, bom Deus demais, abençoe. Vamos ver aqui os comentários antes da gente desligar, Davi. Todo mundo, Gil. Jesus Amém. é o bom pastor. Adson Silva. Adson Silva. Eu não consigo Todo ver mundo mais, eu mandando. consigo ver 2 agora, acho que mudou aqui o negócio. Gente, Deus bom abençoe demais estar vocês. com vocês aqui, Deus abençoe, uma noite maravilhosa. Deus abençoe Paz de sua Cristo, vida. falou no Final coração. de ano abençoado. Tchau. Tchau.